Eu quero cantar milhões e milhões de vezes com meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu darei louvor aqui na terra de todo o meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida. Glória a Deus, aleluia, bom dia a todos. Aqui deixa o meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te revestir da cabeça à planta dos pés, que Ele seja tua força, tua fortaleza, que Ele seja o teu socorro bem presente na hora da tua angústia e da tua necessidade. Todos nós temos momentos complicados na nossa vida, né? Uns passam momento difícil com a saúde, outros passam momento difícil com a vida financeira, outros passam momento difícil com familiares, com problema de trabalho, perseguições. Todos nós temos um quê? Mas o mais importante é que nós temos um D, o D de Deus, que é doutor, que é advogado, que atende, que age por excelência, que não deixa a gente sozinho nem desabrigado. Deus, ele tem a chave de abrir e fechar. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Deus é Senhor na nossa vida. Ele é a raiz, o chá da raiz de Jessé, que ele nos dará, porque Deus nos fortalecerá, Deus nos ajudará nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele está sempre presente, Ele está sempre ao nosso lado. Deus não falha e Ele nunca vai falhar. Deus não precisa da gente. Você já pensou se Deus precisasse da gente? O que seria? Mas o mais importante é que somos nós, que somos dependentes de Deus. Quem não sabe quem é Deus, acha que Deus é como uma garrafa PET, que você pega aqui e você põe ali, você tira dali, você põe acolá, ou você abrir sua Bíblia no Salmo 91, que tá cheio de poeira, que tá cheio de pó, a página já tá marrom, de tanto pegar poeira. Não, a palavra só tem poder quando ela é falada, quando ela é decretada, quando ela é dita, ok? Nós não podemos nos apegar a uma coisa que a gente vê, porque tem muita gente que crê só naquilo que ele vê, né? É uma coisa que foi criada por mãos humanas, que foi formada pela visão humana e coloca o nome e fala, isso aqui é alguém. Não, a gente não pode fixar a nossa fé naquilo que a gente vê, naquilo que a gente apalpa. A gente tem que fixar a nossa fé naquilo que a gente não vê. A gente não consegue ver Deus. A gente não sabe que cor é Deus, que se os cabelos de Deus, de Jesus é branco, é caracolado, ou se é cabelo liso. Nós não sabemos, né? Agora, o homem pega um barro, amassa o barro e faz um boneco, pinta os olhos de azul ou de castanho, ou faz um cabelo como imagina. Ai, desculpa. E ali ele cita o nome. Isso aqui é fulano de tal. Então a pessoa começa a dar poder para aquilo dali. Começa a dar poder para aquilo dali. Só que aquilo ali não tem poder. Porque se você não for lá pegar, tirar aquele boneco de gesso e colocar, de pendurar onde você quer, ele não vai sair de onde ele está.
Se você não for no magazão comprar, ele não vai vir até você. Agora, o nosso Deus, né, que é o Criador, ele nos criou, ele nos gerou, ele nos formou no ventre da nossa mãe. Antes de sermos gerados, ele já nos conhecia. Entendeu? Então, a palavra do Senhor nesta tarde, nesse exato momento, nessa hora, que eu não sei qual é a hora que você vai ver, seja qual for a hora, fala de um homem chamado Neemias. Neemias era um copeiro, um empregado da casa do rei, né, Xerxes. Ele vivia ali servindo ao rei. Era ele o responsável por pegar a taça de vinho e provar a taça do vinho. Antes do rei beber, ele tinha que provar o vinho para saber se o vinho não estava envenenado, ou se o vinho era bom, se era de boa qualidade ou se não era. A função de Neemias era essa, de servir. Ele era copeiro, mas era um homem muito querido pelo rei. O rei gostava muito de Neemias, porque com certeza Neemias era um homem muito alegre, um homem que mostrava um ambiente agradável na hora que ele ia servir ao seu senhor, entendeu? Então, um certo dia, Neemias conta a história que um certo dia, um amigo, acompanhado de outros amigos, vieram ao palácio e começaram a conversar, e na conversa que tiveram, né, Neemias procurou saber como que iam as coisas em Jerusalém. Eles falando, Neemias foi e perguntou, como que estão as coisas, como que vai as coisas lá em Jerusalém? Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro? Como está Jerusalém? Perguntou a eles. Então, os amigos de Neemias responderam a Neemias, as coisas lá não estão nada bem. As coisas lá não andam nada boa. Entendeu? Neemias recebeu uma notícia desagradável, uma terra onde foi sepultado seus parentes. E as coisas lá não andam nada boa. O que sobreviveram ao exílio estão de volta na província de Judá, passam por grandes aflições e humilhações. E as suas portas estão derrubadas, destruídas pelo fogo. Então, quando Neemias ouviu isso, no versículo 4 do capítulo 1, quando Neemias ouviu o relatório dos seus amigos, que disseram, ele disse que sentou-se, chorou. Na verdade, durante alguns dias, eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Aqui não está falando quanto tempo. Aqui está dizendo, ele diz que quando eles disseram, sentei-me, chorei. Na verdade, durante alguns dias, eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Preste atenção. A aflição que Neemias sentiu quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, as portas queimadas a fogo, Neemias levou um choque. Neemias levou um choque. É o que acontece conosco, gente. Nós vivemos essa realidade. Nós não vamos viver de historinha de carochinha. Nós não vivemos de historinha de encantamento, de história de Trancoso. Quem nunca ouviu falar de história de Trancoso? Acontecimentos que aconteciam no passado, né? Que os nossos antreçais contavam, sentavam no alpendre no fim de uma tarde ou numa noite de lua cheia. O céu estrelado sentava ali para contar a história para os seus netos. Eu ouvi muitas histórias, né, que aquelas pessoas mais velhas contavam, que era de arrupiar o braço os pelos do braço. Então, Neemias ficou sabendo do problema que o povo estava passando. E Neemias ficou alguns dias triste, chateado, amargurado, sem comer, jejuando, falando com o Deus dos céus. Só que um certo dia, Neemias vai na presença do rei, né? No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, ele estava servindo o vinho ao rei
Ele nunca me havia visto triste. Então, Neemias era um homem alegre. Antes, quando eu estava na sua presença, por isso ele me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você me parece ser um homem que está passando por grande dificuldade. Olha, Deus te conhece tão bem, muito melhor do que esse rei conhecia Neemias. Mas o que é que foi que fez o rei prestar atenção no semblante de Neemias? O que foi que fez o rei? O que foi que fez chamar a atenção do rei quando Neemias foi servir o vinho ao rei que estava ali junto com a rainha? Porque Neemias está dizendo aqui que quando ele ouviu o que eles disseram, sentei-me e chorei, na verdade, durante alguns dias. Eu não quis saber de comer, pois ele estava jejuando. E com certeza que ele estava orando, pois passava o tempo todo orando ao Deus dos céus, ele estava relatando o sofrimento do seu povo. Ele estava contando a Deus o que estava se passando. E então, irmãos, quando ele chegou à face do seu senhor, que era o rei Ataxerxes, na hora o rei viu o semblante de Neemias. Perguntou, o que está acontecendo com você? Por que você está com o rosto tão triste? Por que você está com o rosto tão triste? Por acaso você está doente? Você me parece um homem que está passando por grande dificuldade. Aí ele disse, fiquei com medo diante da pergunta, mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria eu estar triste? Se a cidade onde estão enterrados meus pais estão em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí foi aí que entrou a ação de Deus através da oração de Neemias, através do propósito de Neemias. Deus chegar e fazer com que o rei visse, sentisse, percebesse a necessidade, o problema, a dificuldade que Neemias estava tendo, passando, de se aproximar do rei, e de falar para o rei, e de pedir ajuda ao rei, e de pedir orientação ao rei, mas não foi necessário ele nem abrir a boca. Deus fez com que o rei percebesse, visse, sentisse que Neemias estava passando ali momento difícil. Foi quando Neemias contou a história e o rei liberou Neemias para ir ajudar, para rever a situação que estava naquele país, em Judá. E ali Deus deu o discernimento e fez com que Neemias sentisse profundo desejo de regressar e de pedir ajuda ao rei aqui, pediu carta de apresentação para os governadores e do oeste ao rio Eufrato, com instruções para deixar ele passar pelas suas terras. Tudo isso, irmão, existe uma burocracia. Para ele passar, para chegar até onde ele estava determinado ir, ele tinha que ter autorização de uma autoridade. Ele tinha que ter permissão de uma autoridade para ele passar por aqueles territórios, por aquelas comarcas, para ele não ser embargado, para ele não ser detido, para ele não ter que retroceder. Você está me entendendo? Então, aqui está dizendo que ele foi passar pelas suas terras. Em minha viagem, ele pediu carta para ele poder passar pelas terras dos outros, para poder chegar em Judá, Jerusalém. Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui? Que é importante na nossa vida você parar de comer por alguns minutos, algumas horas, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias. Agora mesmo estão fazendo o jejum, o Ramadão. Começou segunda-feira o Ramadão, então eles oram das 5 da manhã ao pôr do sol. Pode ser 5 da tarde, pode ser 6 horas da tarde, pode ser até 8 horas da noite. E você sabe quantas vezes eles oram durante o dia? 5 vezes ao dia eles estão clamando.
Agora, eles estão louvando a Alá, mas eles não falam em Jesus. Então, eu vejo a perseverança de um povo que durante 30 dias, aquele que tem o hábito de fumar, ele não fuma. Durante 30 dias não fuma. Durante o jejum, eles não fumam, eles não bebem. Se a mulher tiver com período, ela não pode fazer o jejum, entendeu? Se a mulher tiver doente, ela também não pode, ela é autorizada a não fazer o jejum, entendeu? É um povo que leva à risca esse propósito. Então, por que nós temos a liberdade que Jesus nos libertou da escravidão, da escuridão, das trevas? Nós não podemos tirar um dia de gratidão, de louvor, de agradecimento a Deus, pelo livramento, pelas portas abertas, pelo socorro que tem chegado, pela existência dele na nossa vida. Por que a gente também não se prostra, irmãos? Por que a gente, para orar, é preguiçoso? Por que a gente olha para o prato de comida e a gente prefere um prato de comida do que um prato de oração? Ler o salmo, reciclar, falar, recitar, quer dizer, recitar salmos e versículo bíblico durante o dia inteiro, durante a sua jornada. Por que a gente não se reserva, não se preserva um tempo? Olha que Neemias está dizendo aqui, que por alguns dias, ele não está falando os dias. Será que foi um mês? Será que foi 2 meses? Será que foi 3 meses? Quantos dias foi que Neemias ficou sem, que ele não queria saber de comer? Porque quando seus amigos disseram, as coisas por lá não andam nada boa. Como é que andam as coisas na sua casa? Como é que anda a sua vida? Como é que estão os seus negócios? Como é que está a sua vizinhança? Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu diagnóstico diante de um diagnóstico de um médico que trouxe e deixou você panicando, que deixou você para baixo? Neemias recebeu uma notícia aqui, que toda aquela cidade toda estava destruída. Os que sobrou do exilado, os que foi levado cativo, que sobrou, estavam passando por grande dificuldade, por grande necessidade. Mas quando Neemias se apresenta o rei, foi o mesmo caso da rainha Esther, gente. Ela jejuou 3 dias, sem comer, sem beber, falando com Deus dos céus, para mudar o coração do seu marido, do rei, do seu senhor, que ela não poderia chegar diante dele sem ser convidada, porque senão ela poderia ser morta. Irmãos, existem regras, existe comando, existe permissão para você passar. Por exemplo, você sai do Brasil, você vai para os Estados Unidos, você tem que ter um visto, senão você não entra. Você é embargada logo aí no aeroporto da sua cidade, quando você chega na Polícia Federal. Quando você chega na alfândega, você tem que dizer para onde você vai, o que você vai fazer, o que você está fazendo nesse país que você está regressando. Muitos é embargado, muitos é paralisado porque não tem uma carta, não tem uma permissão, não tem um convite para entrar em tal estado, em tal nação. Então existe, irmãos, uma burocracia que a gente só consegue alcançar e vencer essas burocracias na nossa vida quando a gente se disponibilizamos a ficar um pouco, fazer separação, uma separação de você, das coisas que tá te envenenando, das coisas que tá te prejudicando, das coisas que tá fazendo você perder a esperança, você perder a fé, você perder a certeza que você tem um Deus dos céus que luta, que guerreia, que pleiteia, que peleja e que vai além das suas imaginações. Ele não é ficção, ele não está pregado no madeiro, ele não é a coisa que eu carrego no meu pescoço, não vai me proteger de nada. Se eu carregar uma cruz com Cristo na cruz, não vai me proteger de nada. O que vai me proteger é a minha prostração, eu me prostrar, eu adorar, eu reconhecer, como Neemias reconheceu, que disse o Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e obedece os seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos, os seus olhos abertos, e a oração que o seu servo está fazendo noite e dia em favor dos seus servos, por Israel. Noite e dia este homem clamou por Israel, gente. Você tem clamado dia e noite por alguém da sua família? Você tem clamado dia e noite por sua saúde, pela libertação de alguém? Vocês acham que é assim,
você aperta o automático e as coisas acontecem. Não, a partir do momento que você decide servir a Cristo, que você decide mudar de vida, que você decide que você não aceita mais viver como você estava vivendo antes, é claro que as provações vão vir, claro que os testes vão vir, claro que você vai ter que passar pelo teste. Então ele disse, por favor, lembre-se de que seu servo Moisés disse, se pecarem, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem meu mandamento, mesmo que esteja espalhado como escravo pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. Ele está dizendo, se a gente deixar ele, abandonar ele, fazer coisas erradas, mas se a gente se arrepender, se a gente voltar, ele vai nos receber, ele vai nos trazer de volta ao lugar de adoração, ao lugar de se prantificar, de dizer, eu estou aqui, Deus, eu me reconheço que eu errei, que eu pequei, que eu sou cinza, que eu sou pó, que eu não sou nada, eu sou apenas, meu Deus. Tem dia que a gente fala, tem dia que eu digo, Deus, eu estou me sentindo uma árvore morta, eu estou me sentindo mal, Deus, eu estou me sentindo sozinha, Deus, eu só tenho a Ti, eu preciso de Ti, venha em meu encontro, em meu socorro, em meu auxílio, me ajuda, me dá visão, me dá direção, me dá força, não deixa eu retroceder, não deixa eu desistir, e assim a gente vai prosseguindo, irmãos. Não é porque Neemias aqui recebeu essa notícia, ele ficou aflito. Mas ele foi fazer o quê? Ele foi falar para o rei que ele estava sofrendo? Não. Ele foi orar, ele foi falar para o Deus dos céus, que é temível, que guarda aliança, que é misericordioso com aqueles que eu amo e obedece os seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos, meu Pai. Que os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo, dia, noite e dia, em favor dos seus servos e o povo de Jerusalém. Confesso que nós, israelitas, temos pecado. Ele confessou. Confesso que nós, israelitas, temos pecado. Se a gente tem pecado, o que é que custa a gente reconhecer que pecou, que errou e que estamos decididos a retornar ao primeiro amor? Ele nunca abandona. Deus não abandona ninguém, somos nós que abandonamos ele. Somos nós que se afastamos dele. Somos nós que decidimos não querer mais ouvir a palavra dele. E nessa tarde eu quero dizer uma coisa para você. Ele está dizendo aqui, ó, volte. Nós somos teus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder, o seu forte braço. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também a oração dos seus servos que tem prazer em honrar o seu nome. Ajuda-me para que hoje seja bem sucedido, que o rei seja bondoso comigo. Olha aí, ó. Que hoje, ajuda-me para que hoje, olha, no dia que ele estava lá. Então nós podemos fazer essa oração. Senhor, me ajuda no dia de hoje, que venhamos ser bem-sucedidos e que as pessoas, que as autoridades sejam bondosas para conosco, para comigo, para com você. Irmãos, o negócio é saber falar, o negócio é saber se orientar, o negócio é você se especificar diante de Deus, a sua dor, o seu gemido. É importante você ter direção de falar somente com o Deus dos céus. Paramos de falar com segundos e terceiro, vamos falar diretamente com Deus dos céus, que Neemias estava orando aqui porque ele não queria falar o problema para o rei, mas Deus fez o rei ver na face de Neemias o grande problema que ele estava enfrentando. Meus amores, eu já passei dos meus minutos. Que Deus nos favoreça, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você que está aí triste, angustiado, preocupado, não se preocupe. Saia dessa dimensão de preocupação, de medo, de frustrações. Você tem um Deus que está acima das estrelas, que mora além do céu azul, que te ouve, que os ouvidos dele estejam abertos para ouvir nossa oração e nosso clamor. Deus te abençoe no dia de hoje. Um grande abraço. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.